Olá! Agora você vai ver uma aula que foi gravada ao vivo, tá bom? Eu editei, dei uma acelerada no vídeo, peguei os momentos mais importantes, mas de vez em quando você ainda vai me ver tendo uma interação ao vivo ali com o pessoal que estava ali. Ah, outra coisa, eu também falo sobre venda. E a venda, eu só quero que você entenda que a venda não é só em troca de dinheiro, não, tá bom? Agora mesmo eu tô vendendo essa aula aqui pra você, é uma aula gratuita, mas eu tô vendendo o meu conhecimento em troca da sua atenção. Então é só pra você ter isso em mente. Quando eu falo em venda, não necessariamente é a venda em troca de dinheiro, tá bom? Espero que você goste, aproveite a sua aula gratuita. Piauí. Tem gente do Brasil todo aqui, gente, que beleza. Gente, se tem alguém aqui que não me conhece, que só se inscreveu para essa aula, mas não me conhecia, eu me chamo Dani Parker, vou até escrever aqui também. Dani Parker, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Já vi que tem gente de Belo Horizonte aí também. Sejam todas muito bem-vindas. Eu espero que vocês realmente gostem dessa aula, tá? Que eu preparei tudo com muito carinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu estiver falando, às vezes vocês não estiverem entendendo, dá um grito aqui no chat, me chama aqui no chat que eu vou ficar de olho. Vou deixar aqui meu Instagram, daniparker.a. Pode me marcar lá, tá bom? Bora lá pra aula. Quem tiver com caderninho já prepara para anotar. Eu gosto de falar com as minhas alunas o seguinte: mesmo se você nunca mais for ler aquilo que você escreveu, só o fato de você estar escrevendo, o cérebro já associa aquilo ali como uma coisa importante. Né? Então, ajuda na memorização dessa mensagem se você escrever. Então, durante aulas, fica com o caderninho aí do lado. Se você perceber alguma coisa que você achou importante, anota no caderno, tá bom? Vamos embora, então, para esse conteúdo. Afinal de contas, qual que é o segredo da venda, né? Esse que é o título da aula, o segredo da venda online. Qual que é o segredo da venda? Eu tenho certeza que alguma de vocês aí já deve ter pensado. Poxa, tem gente que consegue vender até areia no deserto e eu não consigo vender nada, não consigo vender meu produto. Será que tem que ter dom para vender? Tenho certeza que alguma de vocês aí já pensou isso e eu confesso que eu também já pensei, né? Mas eu vou te falar que eu aprendi que não é dom. É lógico que tem gente que tem mais facilidade mesmo, naturalmente. Mas mesmo quem não tem, pode aprender. Porque existe método, existe técnica. E tudo que existe um método e uma técnica é possível de se aprender, né? Então, se você tem essa crença limitante aí de, nossa, areia no deserto. Exatamente. Tem gente que é tão bom de vender que vende até areia no deserto. Se você tem essa crença limitante de pensar, poxa, eu tinha que ter nascido com o dom de vender, tira essa crença limitante agora da sua vida, tá? E pensa que é possível aprender sim, tá? Inclusive, ó, gente, só para vocês saberem, tem gente que me perguntou como que faz para ter aula comigo. No final dessa aula, eu vou abrir inscrições para minha turma de mentoria. Então, se tiver alguém com interesse de entrar para essa turma, tem que ficar até o final, porque eu vou falar sobre isso só no final da aula, tá? Depois que eu passar todo o conteúdo, que eu vou falar sobre como que faz para entrar na minha turma. Começando o conteúdo agora mesmo. Escreve aí para mim se você já ouviu falar sobre neuromarketing. E como que isso vai te ajudar, né, a vender mais. Porque às vezes você sabe o que é, mas você não sabe como aplicar. Logo, logo, eu vou falar sobre isso, mas primeiro eu já quero começar com um exercício prático. Se você estiver fazendo alguma outra coisa aí, paralela à nossa aula, para agora um minutinho, presta atenção aqui, que eu vou compartilhar um vídeo com você e vou compartilhar a tela aqui. Então, presta atenção. Eu quero que você assista esse vídeo com toda a sua atenção. Imagina se fosse com você. Você pensa sempre que são artistas que ganham isso, é jogador de futebol que ganha isso. Eu vou entrar pro Big Brother. Eu falava, se eu entrar pro Big Brother, eu vou conseguir ganhar R$1 milhão. As pessoas acham que eu tô roubando, porque eu não sou mais médica. Ele largou o personal. À noite, depois de umas 10 e pouco da noite, mais ou menos, tinha dado já 101 mil e não sei quanto. Já tinha batido 6 e 7 no primeiro dia. Menos de 3 horas, voltaram R$105 mil. Então aí a gente fez o 6 em 1. No quarto lançamento, a gente fez 122 mil. Eu trabalho hoje, dentro da pandemia, com as minhas filhas brincando na sala. Elas vêm, me dão um beijo toda hora. Eu posso sair, eu dou café da manhã, eu dou almoço, eu dou jantar, eu dou banho. Então eu posso ser a mãe que eu sempre sonhei. Que emprego e que trabalho, que empresa que vai me oferecer isso? Absolutamente nenhuma. Eu descobri que eu não tinha mais como trabalhar do jeito que eu trabalhava, né? Eu sou pediatra e eu vivi de plantão. O maior presente que eu tive com essa vida digital que eu tenho hoje foi, de fato, poder conviver com a minha família. Ver os meus filhos crescerem, poder dormir com meu marido todos os dias, poder dormir na minha casa todos os dias. Né? Hoje a gente tem uma liberdade financeira que a gente não tinha. Né? Por mais que a gente ganhasse bem, não ganhava como está ganhando hoje. Né? Então a gente pode fazer o que a gente quer fazer. O dinheiro ele é muito importante na vida. Para nós foi muito importante e tem um valor excepcional. Mas o que ele nos possibilita fazer é trabalhar para viver daquilo que você acredita, porque aí não é trabalho. Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu pratico hobby remunerado. A sensação de liberdade. Eu olhei para ele e falei assim, tu tem ideia que agora a gente pode morar em qualquer lugar? Vamos viajar 3 semanas? Tem internet? A pergunta é essa, sabe? Tem internet?
que é Big Brother na fila do pão? Gente, deu para imaginar aí você ganhando 100 mil reais em 7 dias? 6 em 7 é isso, né? 100 mil reais em 7 dias. Emocionante, né? Olha, não sei se você sabe, mas no mundo online é muito mais fácil atingir esse valor, né? Parece uma coisa, às vezes, muito distante pra gente. Mas se pensar bem, olha, hoje tem gente aqui do Brasil inteiro. E só no Brasil são 160 milhões de pessoas, né? Então, mas, por que eu peguei esses depoimentos? Tem a ver aqui com o neuromarketing que eu tô falando. Tô vendo aí que vocês falaram que não sabe o que é neuromarketing, tem gente que falou que sabe o que é neuroarquitetura. Por que eu peguei esses depoimentos? Gente, esses depoimentos são de alguns alunos de um dos cursos mais caros de entrada no mundo do marketing digital. É claro que tem uns outros que são mais caros, né? Tem curso aí de 50 mil, 100 mil, 200 mil reais. Mas esse é um curso de entrada, assim, para pessoas que não sabem nada sobre marketing digital. E é um dos cursos mais caros. Esse curso aí é o Fórmula de Lançamento. Hoje ele está em torno aí de 10 mil reais. Eu comprei esse curso quando eu entrei lá atrás no marketing digital. Eu comprei esse curso. Não me arrependo, apesar de hoje saber que tem outros cursos, assim, tão bons quanto, às vezes até melhores, com preços mais acessíveis. Mas aí eu te pergunto, se tem outros cursos que são tão bons quanto, a preços mais acessíveis, por que esse, que é tão caro, continua vendendo tanto? Tem gente que se endivida para comprar esse curso, tem gente que vende carro, tem gente que pega o dinheiro emprestado para entrar nesse curso. Aí você pode falar, é porque o cara é muito bom, o cara realmente é muito bom, mas tem outras pessoas que são tão boas quanto. Por que ele vende tanto? E eu vou te responder aqui por quê. Porque ele é um mestre nas técnicas de neuromarketing, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, quem consegue dominar o neuromarketing, consegue vender, igual eu falei, até areia no deserto, né? Aí elas achou engraçado aí. A pessoa consegue vender. Por quê? Com as técnicas de neuromarketing, a gente consegue falar com o lado emocional da pessoa, né? E esse vídeo aí que vocês viram tá recheado de neuromarketing. Mas, afinal, o que é neuromarketing? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a neurociência. A neurociência é a ciência que estuda o cérebro humano. E o neuromarketing é o que estuda o cérebro do consumidor em relação a campanhas de marketing, tá? Então, hoje, a gente consegue saber, por exemplo, num cartaz, onde que a pessoa olha primeiro, né? Através dos estudos que foram feitos, quando a pessoa olha para um cartaz, qual que é o ponto que ela vê primeiro, né? O que chama mais atenção? Qual cor que simboliza cada emoção? Qual cor que desperta uma certa emoção ali na pessoa, né? Então, ao saber disso, dessas reações, os publicitários conseguem criar campanhas mais assertivas. Todos nós temos uma coisa que se chama sistema límbico, tá? Que é responsável pelas nossas emoções. E os estudos do neuromarketing mostram que quando uma propaganda consegue ativar o nosso sistema límbico, a chance de comprar aquele produto é muito maior. Ou se a gente não compra, a gente fica com aquela sensação assim, nossa, queria comprar isso, sabe? Dá aquela sensação assim de que tá querendo comprar aquele negócio. Ou então, pelo menos, a gente lembra, fica marcado na nossa memória aquela propaganda, né? Perto de Dia dos Pais, perto de Dia das Mães, a gente vê aí as propagandas que emocionam a gente. Que eu, pelo menos, assim, manteiga derretida, até choro vendo propaganda. Porque elas mexem mesmo ali com o nosso lado emocional. Tá? E é isso que faz uma pessoa vender um carro para comprar um curso de 10 mil reais, por exemplo, que ele fica ali fissurado, nossa, tem que comprar isso aqui. Tá? E o neuromarketing, ele mostra justamente como conversar com esse lado emocional da pessoa. E aí, você pode até perguntar, nossa, Dani, mas será que isso daí não é antiético? Será que não parece que está enganando a pessoa? E eu vou te falar uma coisa aqui certa. Se você colocar a verdade como seu guia, você não vai estar fazendo nada de antiético. Tá? Igual esses depoimentos que você viu aí, são depoimentos de pessoas reais. Agora, se o cara vai lá e contrata atores para fazer esses depoimentos, aí ele não está usando a verdade, aí está sendo antiético, tá? Mas a partir do momento que você usa as técnicas de neuromarketing usando a verdade, você não está fazendo nada de antiético, então pode ficar com a consciência tranquila, tá? Inclusive, se tiver alguma mulher aí que está querendo, tá atrás de algum truquezinho, alguma coisa para crescer rápido, ganhar dinheiro rápido, para enganar as pessoas, pode sair dessa aula, tá bom? Porque aqui eu não ensino isso, nem no meu curso. O que eu ensino são técnicas de persuasão, técnicas da neurociência, para, assim, serem associadas com a verdade. Tá bom? Agora, se você for uma mulher honesta, que está querendo vender mais através dessas técnicas, aí seu lugar é aqui mesmo. Dani, por que a gente tem, então, que conversar com o lado emocional das pessoas? Por quê? Porque é comprovado cientificamente que a grande maioria das decisões que a gente toma no nosso dia a dia são levadas pelo nosso lado emocional. E as decisões de compra são a mesma coisa. O lado emocional que toma frente na hora das decisões, tá? Pensa você aí agora, na última roupa que você comprou. Será que você precisava mesmo de comprar essa roupa? Provavelmente não. Né? Mas quando a gente vê uma roupa, o que acontece? A gente já imagina, a gente cria, a gente conta uma história na nossa cabeça, a gente já imagina uma história da gente usando aquela roupa e saindo dos lugares com aquela roupa, se sentindo linda, maravilhosa, não é assim? É ou não é? Fala sério, gente. A gente já imagina na nossa cabeça toda uma história e aí a gente sente a necessidade de ter aquela roupa. E não só pra roupa, pra tudo. Né? Uma pessoa, às vezes, que tá querendo emagrecer, mas não consegue parar de comer. Seria simples, né? Se fosse só pelo lado racional, a pessoa pensa, poxa, eu quero emagrecer, o que eu vou fazer? Parar de comer. Mas não, o nosso lado emocional que comanda. Então, o nosso cérebro, ele prioriza os prazeres imediatos. Então, para o cérebro, é muito mais importante você comer um chocolate ali agora, sentir esse prazer, do que esperar para você entrar em forma, para sentir o prazer, né, futuro de entrar em forma. Não, o cérebro, quase sempre, ele vai querer priorizar o prazer imediato. E a gente tem que lutar contra isso, se a gente quiser, né, atingir um objetivo. Então, basicamente é assim. E o cérebro do seu consumidor, o cérebro do seu seguidor, funciona da mesma maneira. Ele está o tempo todo ali contando histórias para ele mesmo. E o nosso objetivo é o quê?
O objetivo do neuromarketing é fazer com que o seu consumidor, com que o seu seguidor conte uma história ali para ele, na cabeça dele, que ele vai ser convencido por aquela história ali, de que precisa do seu produto, de que o seu produto vai ajudar ele de alguma forma. A sacada do neuromarketing é justamente essa. Ele faz com que assim, o cliente crie essa história ali na cabeça dele. E a gente consegue conversar com o lado emocional do nosso cliente. Gente, tá ficando claro até agora? Vocês estão me acompanhando? Escreve aí no chat para saber se tá tudo beleza. São várias estratégias de neuromarketing. Hoje a gente vai falar sobre uma que chama storytelling. Alguém aí já ouviu falar de storytelling? Inclusive, o vídeo que vocês assistiram no início da aula tá recheado de storytelling. Tá? Então, quem sabe usar o storytelling da maneira correta, consegue automaticamente vender mais, consegue principalmente se conectar, né? Então, às vezes, você tem um perfil e você quer se conectar, causar maior engajamento no seu perfil, você precisa saber como utilizar o storytelling da maneira correta, tá? O storytelling, gente, é esse que é o grande segredo. Vou falar a verdade aqui. O grande segredo da aula é esse. A sacada é saber como usar o storytelling. E eu não vejo os empreendedores falando sobre isso, tá? A maioria eu não vejo falando sobre isso. E muita gente, a maioria das pessoas nunca ouviu falar de storytelling. Escreve aí pra mim se você nunca ouviu falar de storytelling. Ou quem ouviu storytelling dentro do marketing, tá? Porque existe em outros lugares também, mas eu tô falando dentro do marketing. Então, a maioria das empreendedoras nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, acha que storytelling é só jornada do herói. Só que a jornada do herói, eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui também, e a jornada do herói é só a pontinha do iceberg, a pontinha ali do storytelling, e tem gente que acha que é só isso. Neuromarketing storytelling. Primeiramente, o que é storytelling? Story, história, telling, contando. Então, storytelling, logo, é a técnica de contar histórias. Ah, Dani, então é a técnica que eu conto pro meu filho? Ah, era uma vez uma princesa e tudo mais. Não, não é esse tipo de história que eu tô falando, tá? É lógico que isso daí também é uma contação de história, mas a história dentro do marketing funciona de uma maneira diferente. E até o final da aula vocês vão estar mais entendidas aí de como que funciona isso. Agora, eu quero que você preste atenção aqui no que eu vou te contar, tá? Então, se você estiver fazendo outra coisa, presta atenção aqui também. Não é para anotar, é só para prestar atenção, tá bom? Eu vou contar uma história aqui para vocês, e aí você vai perguntar, nossa, Dani, o que isso tem a ver com a aula? Você vai entender logo em seguida, a hora que eu terminar, tá bom? Mas agora eu só quero que você preste atenção nessa história que eu vou te contar. A história começa lá na comunidade da Rocinha do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, mas a comunidade da Rocinha é a maior do Brasil. E hoje eles falam que ela tá pacificada, né? Mas só que na época dessa história ela não tava. Essa história é uma história real e a Rocinha não era pacificada. Para quem não sabe, a comunidade é a favela, né? Antigamente o pessoal chamava de favela, hoje é comunidade. Então, essa história começa com a Joana. Joana, que é uma menina negra que mora lá na Rocinha. E aí, a Joana é uma menina pequena. Ela tem 5 anos de idade e mora com os pais. Mora com o pai, com a mãe e com os irmãos. E a Joana é uma menina bonitinha, saudável, alegre e tal. E um dia, a mãe resolve levar ela numa apresentação de balé. Porque lá na comunidade, não sei se vocês sabem, tem projetos de esporte, de dança, de balé. E aí, eles fazem aulas e fazem apresentações também lá na comunidade mesmo. E aí, a mãe da Joana resolveu levar ela para assistir essa aula, essa apresentação de balé. E aí, a Joana, mesmo com 5 aninhos de idade, a hora que ela viu aquela apresentação, ela na hora falou, mamãe, eu quero ser bailarina, como que faz? Eu quero ser, me põe na aula. E aí a mãe da Joana falou, poxa, o projeto é gratuito, as aulas são gratuitas, né? Por que não? Foi, colocou a Joana lá na aula. E a Joana, tinha 5 anos de idade, mas parecia já uma adulta. Ela ia lá, se arrumava, vestia a roupa toda e falava, mãe, tá na hora da minha aula, me leva pra minha aula, toda empolgada. Começou a frequentar as aulas de balé. E ela, super dedicada, em pouco tempo já estava se destacando entre as outras meninas, né? Porque ela tinha realmente talento pra coisa, talento e dedicação. Então ela continuou frequentando as aulas, os anos foram passando, e aí a Joana fez 6, 7, 8, 9 anos. Quando ela chegou aos 9 anos de idade, aconteceu uma coisa terrível que ia marcar a Joana pro resto da vida. O dia preferido da Joana era domingo, porque domingo era o dia que a família se reunia. Porque durante a semana estava todo mundo trabalhando, os pais estavam trabalhando, o pai trabalhava de segunda a sábado. Então domingo era o único dia que a família ficava realmente ali reunida, né? Eles almoçavam juntos, tomavam café da tarde juntos, né? E o pai era o herói da Joana, né? Então ela olhava pro pai e via assim, nossa, meu pai, meu herói, tal. E aí o pai da Joana e a Joana decidiram sair, né? Falaram, vamos ali na padaria, vamos comprar um pão pra gente comer. Agora aqui no café da tarde, todo mundo junto e tal. E aí a Joana ir na padaria com o pai dela é igual se fosse na Disneylândia. Porque ela tava ali saindo, como se fosse passeando com o pai dela, né? Que ela amava de paixão. Ia lá, sempre o pai dela comprava um brigadeiro pra ela, comprava um docinho pra ela ali na padaria, ela ficava toda alegre. E aí eles foram até a padaria, compraram um pão. Joana ganhou um brigadeiro que o pai dela deu pra ela. E na volta, estava acontecendo um tiroteio entre policiais e bandidos. E aí uma bala perdida atingiu o pai da Joana. O pai da Joana era um homem negro, alto, forte. E na hora que ele foi atingido por essa bala, ele caiu no chão. Na hora que ele caiu no chão, ele já estava inconsciente. Mas a Joana não percebeu e ela viu aquela cena, viu o sangue no chão, ela ficou desesperada, começou a gritar, gente, alguém, ajuda meu pai, ajuda meu pai. Pediu socorro, não tinha ninguém por perto, ela correu até em casa. E aí a mãe foi, e eles ligaram para o SAMU, mas já era muito tarde. Antes da ambulância chegar, o pai da Joana tinha falecido. E a Joana ficou com aquela imagem na cabeça do pai, caindo, do sangue escorrendo pela rua. E foi o momento mais triste da vida da Joana, né? Então, a partir daquele momento ali, ela ficou com muita dificuldade de ir para a escola, ela não queria mais comer,
e ela não queria nem fazer o balé, que ela amava fazer, né? E passou alguns meses, ela não queria voltar para aula, não queria fazer nada, ela não via mais graça nas coisas, né? A mãe dela começou a ficar preocupada. E aí, a mãe dela teve a ideia de conversar com a professora de balé, que se chamava Renata. E falou, Renata, me ajuda, vai lá conversar com a Joana, quem sabe você conversando com ela não se anima e tudo mais. Isso alguns meses já depois, né, que o pai dela tinha falecido. E aí a Renata foi lá conversar com a Joana, porque a Renata sabia do talento da Joana, né? Foi conversar com a Joana e tal. E aí a Joana recebeu ela, e as duas conversaram, a Joana chorou, as duas se abraçaram. E a Renata falou, Joana, volta pra aula, a gente tá sentindo a sua falta. Vem fazer o balé vai te ajudar a passar por esse momento. Eu sei que você ama, vamos voltar pra aula. E aí a Renata foi embora e aquelas palavras ficaram na cabeça ali da Joana. Poxa, será que eu volto? Será que eu não volto? Uns dias depois ela decidiu voltar. Aos pouquinhos ela foi voltando, ela foi se soltando e ela foi se reapaixonando pelo balé novamente. Né? Alguns meses depois, a Joana já estava assim, maravilhosa, dançando, super dedicada, e aquela tristeza que ela tinha quando lembrava do pai se tornou só saudade. Né? Ela guardou os momentos bons no coração e seguiu em frente, conseguiu seguir em frente com paz e se dedicando para o balé. E os anos foram passando novamente, né? Ela fez 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14. E aí, com 15 anos, ela foi fazer uma apresentação de balé lá na comunidade e tinha uma pessoa muito importante ali na plateia que ela não fazia ideia de quem que era. Era um gringo que estava assistindo ali, e a hora que ele viu a Joana dançando, ele se apaixonou pela técnica daquela menina, falou, nossa, essa menina tem muito talento e tudo mais. No final da apresentação, ele foi direto conversar com a professora, com a mãe e com a Joana. Ele fez um convite para ela, ofereceu uma bolsa para ela ir dançar lá no Balé Bolshoi, na Rússia. Não sei se vocês sabem, mas Balé Bolshoi é uma grande referência de balé no mundo, né? E falou, nossa, você é muito talentosa, nós vamos pagar tudo, você vai ganhar bolsa para estudar, você vai ganhar alimentação, aluguel, hospedagem, vai ganhar tudo, você não vai pagar nada. Vocês acham que ela aceitou ou não, gente? É claro que ela aceitou, né? Então ela aceitou, foi estudar lá, ela virou uma mulher adulta, depois profissional de balé, viajou o mundo dançando e ajudou a família, que, né, passava uma situação difícil. E essa foi a história da Joana, né? Ela se deu bem, ficou feliz, teve um final feliz porque resolveu seguir ali a paixão dela, ela não se entregou ali para tristeza, para dificuldade, que foi o que ela passou. Ela decidiu seguir o que ela amava. Essa foi a história da Joana. E aí você vai me perguntar, Dani, o que isso tem a ver com a aula? Eu vou falar, calma, que eu vou chegar lá. Agora, eu quero que vocês prestem atenção em mais uma coisa que eu vou falar para vocês, uma coisa que é muito importante para mim. Que isso que eu vou contar aqui para vocês agora é uma receita que a minha avó passou para minha mãe e a minha mãe passou para mim, tá? E aí, eu quero que vocês prestem atenção, não é para anotar nada, mas só prestem atenção nessa receita que depois eu vou explicar o porquê que ela é importante, tá? A receita que vocês vão prestar atenção agora é o seguinte. Eu vou falar os ingredientes para vocês, tá? Eu anotei aqui para não esquecer nada. É assim, 3/4 de xícara de creme de leite. Pode usar creme de leite de caixinha mesmo, tá bom? Uma xícara de leite. E dessa xícara de leite você vai separar 1/4, deixar no canto. 3/4 de xícara, mais 3 colheres de sopa de açúcar, mais 2 colheres e meia de chá de gelatina de sabor, sem sabor, em pó. 1 colher de chá de extrato de baunilha, sementes de fava, não sei se vocês sabem o que é fava, sabe? Alguém sabe o que é fava? 2 colheres de chá de extrato de baunilha, se você não tiver fava. 1 caixa de morango sem talo, cortado em cubinhos, tá? E óleo para untar a forma. Beleza, esses são os ingredientes para fazer uma panacota. Não sei se vocês sabem o que é panacota, mas se alguém aí tiver assistido aquele filme O Poço, que tem na Netflix, vocês vão saber o que é panacota. Alguém aí assistiu aquele filme? Não sei se vocês viram, gente, o filme é muito interessante, muito bacana. E aí, agora você vai me perguntar, Dani, o que isso tem a ver com a aula? Eu vou te explicar agora. Gente, essa história que eu contei da Joana não é real. E essa receita que eu passei para vocês aqui agora também não foi a minha avó que passou para minha mãe, eu peguei na internet. Mas por que eu trouxe aqui? Só para exemplificar para vocês. Eu vou dar agora aqui um prêmio, né, uma bolsa de 100% para entrar na minha turma, se alguém aí que não anotou a receita souber me falar todos os ingredientes aí. São 9 ingredientes. Se alguém aí souber falar todos os 9 ingredientes, é uma pessoa que não anotou, não pode estar anotada, a pessoa tem que lembrar. Se alguém aí souber falar, vai ganhar uma bolsa de 100% para estudar. Falaram aqui, nem tem perigo de lembrar. Agora, se eu oferecesse uma bolsa para quem me recontasse a história da Joana, eu tenho certeza que muita gente aí ia lembrar. Vocês poderiam até não contar com as mesmas palavras que eu contei, mas vocês iam lembrar, né? A menina negra que mora lá na comunidade, que fez balé desde criança e teve o pai assassinado, parou de fazer balé, voltou a fazer balé, ganhou uma bolsa, viajou o mundo dançando balé. Por que isso acontece, gente? E eu quis fazer isso daqui sem explicar para vocês sentirem na pele como que é. Quando a gente escuta uma história, o nosso cérebro fica em alerta na hora e presta atenção. A gente tende a escutar uma história com o nosso lado emocional, tá? Talvez até alguém tenha se emocionado aí na hora que eu contei a história, que foi imaginando, na hora que a menina perdeu o pai. Então, a gente tende a ouvir uma história, por mais simples que ela seja, com o nosso lado emocional. Agora, já a listagem que eu falei aqui dos ingredientes, eu estava falando com o lado racional de vocês. E o lado racional, gente, tem uma memória mais curta, é menos marcante,
tá? Então, o que acontece na hora da venda? Tem muita gente que faz a venda de um produto, alguma coisa, como se fosse ali uma listagem de coisas e tá ali falando com o lado racional da pessoa. E por mais que a pessoa esteja prestando atenção, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente é programado para prestar atenção em histórias. A gente conta histórias desde criança, né? A gente aprende a falar, já vai contando as histórias, não é verdade? Aí você pode falar, nossa, Dani, como que eu vou fazer? Então, toda vez eu vou ter que contar uma história grande dessa? Não. Como eu falei, existem várias maneiras de se contar uma história, nem sempre, assim, contando propriamente dita uma história, igual eu falei aqui. Lembra que o nosso objetivo é fazer com que a pessoa que está do outro lado imagine uma história na cabeça dela. Isso serve para tudo, tá, gente? Eu fico falando venda aqui, e não necessariamente é para você vender um produto seu em troca de dinheiro. Quando você faz um post, independente do que seja, você está fazendo uma venda. Você está vendendo ali o seu conhecimento em troca da atenção da pessoa. Tá? Então, quando eu falar venda aqui, imagina que é tudo isso, não necessariamente em troca de dinheiro da pessoa, tá? Então, você fazer um post, você fazer um stories ali, você tá vendendo ali sua imagem em troca da atenção da pessoa. A gente tá imaginando história na nossa cabeça o tempo todo. Desde quando que a gente conta história? Desde que a gente começa a falar. Eu acho que até antes de falar, a gente já fica imaginando historinha ali na nossa cabeça. E até nossos antepassados também, né? Você pega aí o pessoal da pré-história, o que eles faziam? Escrevia na parede, né? Então, aquelas pinturas rupestres que mostram ali as histórias da vida ali, do dia a dia, do pessoal lá da pré-história. Então, desde gerações passadas, a gente já tem isso dentro da gente, essa necessidade de contar histórias, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora um exemplo prático de um anúncio. Muito bem, esse aqui, gente, é o Instagram do Leandro Ladeira, que é um cara que eu admiro muito e tem muita manha nessa questão aqui de copy. Chama copy isso, tá? Escrita persuasiva, se chama copy. E, ó, esse daqui é um anúncio de um curso de marcenaria. Tá? Então, aqui, ó, aprenda a projetar marcenaria sob medida e móveis planejados, usando os materiais e as ferramentas corretas e viabilize a produção inteligente e instalações de sucesso sem retrabalho. Gente, isso aqui vocês acham que falou com o lado emocional ou com o lado racional da pessoa? Lado racional, exatamente, né? Então, esse anúncio aqui, gente, ele não vai ser um anúncio de grande sucesso, não. Vou falar com vocês aqui, que ele só vai pegar aquela pessoa que já tá pronta, sabe? Que já quer, assim, já tá pensando, eu queria fazer um curso de marcenaria. Aí aparece esse anúncio aqui e a pessoa provavelmente vai clicar, mas é aquela pessoa que já tá querendo. Só que o nosso objetivo é falar com pessoas, às vezes, que nem têm a consciência completa ainda, sabe? Então, falar com pessoas que, às vezes, tá assim, quer fazer uma coisa ainda, mas não sabe o que é, e a hora que ela vê um anúncio, nossa, assim, se tiver com a técnica correta, vai chamar a atenção da pessoa, tá? Então, vou te mostrar agora um outro anúncio de curso de marcenaria que chamaria a atenção, talvez, de uma pessoa que não está preparada ainda, né, para fazer o curso, mas aí chamaria a atenção da pessoa. Ó, sabe aquela imagem de marceneiro todo sujo de pó e pobre? Pode até ser que um bom marceneiro suje as mãos, mas pobre? Te desafio a encontrar um marceneiro pobre que se especializou em móveis planejados. Veja que interessante. No Brasil, muitos pais desejam ver os seus filhos se tornarem advogados. Milhares de advogados ganham, em média, 2 a 5 mil reais. Ninguém quer um filho marceneiro. No entanto, todos precisam de armários e móveis. Essa mão de obra qualificada é escassa no mercado. Os preços dos projetos têm subido nas alturas e é a simples lei da oferta e da demanda funcionando. Um projeto de móveis planejados não sai por menos de 50 mil reais e a margem de lucro é muito alta. É comum ver o marceneiro ganhando até 3 vezes mais que o próprio arquiteto. Assista a essa apresentação para entender como se qualificar e morder uma boa fatia desse bolo grande e pouco disputado. Gente, a pessoa vê isso aqui e já fala, vou largar minha profissão, vou virar marceneiro? Não é? Porque aqui já, olha só, compara o marceneiro ganhando 3 vezes mais que o arquiteto. E vou te confessar, na hora que eu vi esse texto aqui, eu vou te confessar que na hora que eu li isso daqui, veja que interessante, no Brasil, muitos pais desejam ver seus filhos se tornarem advogados. Eu lembrei na hora do meu pai, então na minha época de faculdade, ele falava isso. E eu tenho certeza que muitos pais falam isso também. Então, aquele segundo anúncio ali fez uma conexão, comunicou com a pessoa, fez a pessoa imaginar uma história na cabeça dela, né? Não sei se vocês imaginaram, mas na hora que eu vi, imaginei. E aí, quando a pessoa que sabe de copy, sabe a estratégia ali de storytelling, né, que ele tá usando, consegue reconhecer ali, ver, poxa, as coisas que ele tá usando ali, o passo a passo que ele tá usando, né? Porque existe um passo a passo ali, ele não simplesmente criou, tem um passo a passo, uma maneira racional para se criar um anúncio desse, né? O segredo do storytelling é a sequência, tá? Então, quando você usa a sequência certa, você consegue se conectar. E por que tem gente que falava lá que a jornada do herói, storytelling é só a jornada do herói, tem gente que acredita nisso. E eu vou falar o que é a jornada do herói. A jornada do herói é a sequência mais básica do storytelling. E é por isso que todo mundo conhece ela, porque ela é mais básica. Porém, ela não é a única. Para fazer um anúncio desse que você viu, né, existe outra sequência. Existe sequência para fazer uma live bacana, existe sequência para fazer um post. Então, existem várias sequências que você pode utilizar aí no seu dia a dia, no seu marketing, no seu Instagram também. Em 1949, Joseph Campbell, ele escreveu um livro que se chama Herói de Mil Faces. E aí, nesse livro, ele analisou vários mitos lá da Grécia Antiga. E ele percebeu que todos os mitos tinham a mesma sequência. Tá? Então, assim, mudava, às vezes, a cidade, mudava o local, mudava o nome da pessoa, mas o que acontecia ali era a mesma coisa. Tinha um herói que vinha, ele passava por alguma dificuldade e tal, lutava, não sei, e no final dava tudo certo. Então, a sequência era a mesma. E aí, ele escreveu esse livro, analisando esses vários mitos, dizendo como que era sempre a mesma coisa. E aí, em 1992, Christopher Vogler escreveu um outro livro que se chama Jornada do Escritor. Nesse livro, ele analisou o mito do herói, que foi o que o Joseph Campbell escreveu lá no livro dele, analisou o mito do herói e trouxe para o universo do cinema. Porque o Christopher Vogler é um roteirista, né? E aí ele trouxe para o universo do cinema e mostrou como que até os roteiros também dos filmes tem essa sequência que ele chamou de Jornada do Escritor.
E aí, gente, realmente, assim, tem alguns filmes que fogem dessa jornada do herói. Mas, assim, tipo, 90% dos filmes seguem essa mesma receita de bolo. E eu quero que você pense agora em um filme que você goste. Pensa em um filme que você gosta e escreve pra mim aqui no chat o nome desse filme. Que eu vou pegar um dos nomes que vocês falarem aqui e vou jogar aqui na jornada do herói e mostrar pra você como que essa sequência vai cair aí. Deixa eu ver aqui. Era do Gelo, Cruz. Vou pegar o Homem-Aranha, que eu gosto do Homem-Aranha, hein? Peraí. Ó, velocidade máxima. Gente, esse filme é emocionante, né? Ó, vamos pegar o Homem-Aranha, que eu gosto do Homem-Aranha. Gente, o Homem-Aranha, não sei se todo mundo aqui assistiu o filme do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha é o... Você tem que pensar sempre que a jornada do herói, o herói é o protagonista da história, tá? E a história, as histórias são sempre divididas aqui em 3 atos, igual tem aqui 3 cores, são 3 atos sempre, tá? E aí no primeiro ato, que segundo a jornada do herói, acontece isso aqui, ó, a pessoa tá no mundo comum, então o Peter Parker tava lá no mundo comum, ele era o quê? Um nerd, o pessoal ficava só zoando dele, ele sofreu muito bullying na escola e tal, e aí acontece, chamada aventura, ele é picado pela aranha, né? Então, a hora que ele é picado pela aranha, ele tem esse chamado aí como se fosse para um mundo diferente. E aí, ele ganha os poderes, mas ele ainda não sabe como utilizar esses poderes. Ele começa, a princípio, a usar para ganhar dinheiro. Então, essa recusa ao chamado aqui pode acontecer de várias formas. Tipo, a pessoa, às vezes, pensar que não dá conta, ou ela se recusar a ir porque acha que não tem que ir. Nesse caso aqui, ele como se recusasse os poderes, né? O encontro com o mentor, que ali no caso é o Ben, tio Ben, que falou para ele, olha, grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ele recusa ali, não pega essa mensagem de cara, não. E aí, o que acontece? Entrada pro segundo ato, cruzamento linear, alguma coisa, acontece alguma reviravolta. E aí, essa reviravolta ali é a morte do tio, e aí ele começa a perceber que ele realmente estava sendo irresponsável e tudo mais. Então, a gente começa a ver um amadurecimento do personagem aqui nesse segundo ato. Tá? E aqui, ó, tem aqui testes, aliados, inimigos. Então, aí, quando ele se aproxima mais dos aliados, que ali é a Mary Jane e o Harry Osborn, tem os inimigos, que ele é o Duende Verde, que aparece ali. Então, tudo acontece aqui nesse ato, tá? A aproximação dos amigos, os inimigos também. A aproximação da caverna profunda. Essa caverna profunda aqui é como se fosse a coisa que ele tem que enfrentar ali no caso, né? Então, ele tá vendo ali os perigos que acontecem e tal, e chega o momento da provação, que é, no caso ali, a luta mesmo, a luta final, né? Com o Duende Verde. E, às vezes, nesse segundo ato aqui, pode acontecer uma luta e acha que resolveu tudo, e daqui a pouco acontece alguma coisa que, na verdade, não tinha resolvido, aí tem que fazer de novo. Às vezes acontece isso também, tá? E aí, no final do segundo ato, ele vence o vilão, né? Ele vence ali, consegue o que ele queria, recompensa, e aí começa a entrada pro terceiro ato, que é a resolução das coisas. A hora que ele volta lá, que ele já tá amadurecido, né? Aqui, ressurreição é quando ele ressurge mesmo, assim, de uma maneira diferente. Ele, no final do filme, já tá amadurecido, já tem ali a responsabilidade dele, tudo mais que ele tem que fazer, que ele tem que ser o herói mesmo, é o Homem-Aranha, e vai ser retorno com Elixir, é retorno com a sabedoria, que ele, no caso, ele chega no final do filme, volta pra vida dele com uma sabedoria diferente. Então, essa foi no Homem-Aranha. Mas, a maioria dos filmes que você aplicar isso daqui, você vai ver que tem essa mesma jornada. E se você aplicar isso na sua história, você também vai conseguir achar esses pontos em comum aqui na sua história. Se você aplicar isso, às vezes, em um dia, você pode viver a jornada do herói em um dia. Vamos supor, você acordou lá, aí teve um chamado lá para você fazer um trabalho. E aí recusa, às vezes você não sabe se pode aceitar esse trabalho, porque já tinha outro compromisso, mas aquele trabalho vai ser muito importante, aí você quer aceitar, tal, e aí você, enquanto mentor, pode ser uma resolução, não necessariamente o mentor ser uma pessoa, mas é uma resolução para você ir para a aventura, no caso, né? Então aí você consegue resolver esse problema, vai lá pro seu dia de trabalho, e aí acontece alguma coisa de testes, acontece alguma coisa, seu carro estraga no meio do caminho, e aí você não sabe se vai conseguir chegar a tempo, e aí você já pensa que vai perder o emprego e tudo mais, e acontece isso, mas aí você consegue um guincho, consegue uma carona, e aí consegue chegar lá no trabalho, e consegue realizar, e aí você tem a recompensa ali, o seu chefe, ou então você é valorizado por aquele trabalho, você é chamado para outro trabalho porque você fez esse, né? E aí você fica ali com a sensação de trabalho cumprido, de trabalho bem feito, e volta para casa com essa sensação boa. Então você viveu aí a jornada do herói em um dia, né? Dei um exemplo aqui para vocês. E igual eu falei, isso daqui é uma sequência, tá? Então storytelling é sequência. Isso daqui é uma sequência, e dentro do storytelling existem outras sequências, né? Então para você fazer um post chamativo, tem uma sequência que eu até ensino lá no meu curso também, né? As meninas conseguem replicar os posts e tudo mais. E aí você fala, Dani, mas se você ensina um roteiro lá na sua aula, se a jornada do herói é um roteiro, é uma sequência que todo mundo já sabe, as coisas não ficam repetitivas, não fica igual? Aí que entra, primeiro, a sua personalidade, é claro, né? Que isso vai fazer toda a diferença. E você pega e vê aí, gente, milhões de filmes que a gente assiste, milhões de séries que a gente assiste, que tem esse mesmo caminho aqui, mas a gente assiste. Por que a gente assiste? Se a gente às vezes já sabe que no final vai dar tudo certo. Porque a gente quer ver aquele desenrolar ali, né? E a gente vê uma diferença ali, tem uma peculiaridade, uma personalidade, um jeito, uma ambientação diferente em cada um. E essa ambientação diferente, no caso do seu Instagram, vai ser você, a sua personalidade, né? A sua personalidade que você vai dar ali pros seus posts, tá bom? E existem outras maneiras, igual eu falei já, de usar o storytelling. Às vezes, gente, uma frase que você faz, lembra que eu falei que o objetivo é fazer a pessoa imaginar na cabeça dela uma história? Às vezes uma frase, uma palavra que você disser, vai fazer a pessoa imaginar na cabeça dela uma história. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui que aconteceu comigo, real. Esses dias pra trás, eu tava sentada aqui na minha sala, tomando café da manhã, e aqui na minha sala tem uma janela enorme, uma porta grande de vidro, que dá pra ver o quintal, que tem um pé de manga e tem um varal ali, onde que eu tô vendo agora. E aí era de manhã, eu tava tomando café da manhã, e eu vi um beija-flor que veio voando e pousou ali no varal, e foi embora. Na hora que eu vi o beija-flor, eu pensei, poxa, beija-flor dizem que traz boa sorte. E na hora que eu pensei isso, eu lembrei da minha avó Maria, que já faleceu, mas eu lembrei porque ela gostava muito de beija-flor. E eu lembrei dela, lembrei das coisas que ela fazia pra gente, como que ela mimava a gente e os meus primos, né? Das férias que eu passava lá na casa dela, que eu morava em São Paulo nessa época, e ela morava em Patos de Minas. E a gente ia pra lá nas férias, encontrava os primos, a gente dormia na cozinha, a vovó fazia leite com Toddy pra gente, fazia pão de queijo. Na hora me veio o gosto do pão de queijo na minha boca, assim, sabe? O pão de queijo da vovó. E aí me deu uma saudade muito grande dela. E tudo isso eu senti, eu revivi essas histórias na hora que eu vi o beija-flor. Tipo assim, 3 segundos. Tá? O beija-flor pousou, foi embora, assim, talvez não deu nem 3 segundos, mas só para vocês terem ideia, como que às vezes só de você ver uma coisa, você já imagina uma história na sua cabeça. Então, não necessariamente você precisa contar uma história grande, de verdade, para fazer a pessoa imaginar essa história na cabeça dela. Ó, vou dar um exemplo para vocês agora de
uma placa que não usa storytelling e uma que usa storytelling. Só para vocês verem aqui. Essa placa aqui não usa storytelling. Para quem é aqui de Belo Horizonte, isso aqui eu tirei lá na Galeria do Ouvidor. Essa placa aqui, ela só fala com racional, é só uma placa informativa. Ótica São Paulo. E tem a plaquinha, a setinha para cá. Beleza. Se eu tô procurando aí um óculos, beleza. Agora teve essa outra placa aqui, ó, que fala assim: alianças que marcam seu amor pelo resto da sua vida. Na hora que eu vi essa placa aqui, gente, a primeira coisa que eu lembrei foi do meu marido. Aí eu já lembrei do dia que a gente foi procurar a nossa aliança, que foi fazer nossa aliança e tudo mais. Então, só de ler essa frase aqui, eu já imaginei uma história. Eu tenho certeza que se eu fosse solteira, eu já ia imaginar. Quando eu encontrasse alguém e tudo mais. Então, só o fato de ter essa frase aqui, ó, por essa frase aqui, eu já imaginei uma coisa aqui na minha cabeça, sabe? Agora, se tivesse aqui embaixo, fosse uma loja de aliança também, Aliança São Paulo, só a setinha, não ia me causar nada, só ia uma informação, beleza. Agora, isso daqui já me criou uma história na minha cabeça, já cria uma conexão diferente, porque no final, é isso que a gente tá procurando. A gente tá procurando a conexão com o nosso seguidor, com o nosso possível cliente, tá bom? Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Não consegue fazer cocô fora de casa? Eu posso te ajudar. Como seu cocô coach, eu te ensino a fazer cocô onde você quiser. Botecos, casa do crush, lá no Poço Piranga, velórios. Larga a mão de ser cagão e vem pro Zap Zap. Paulo Campos, número 1 em número 2. Gente, na hora que eu vi isso daqui, eu lembrei na hora da minha tia. Que a minha tia, ela, assim, quando eu era pequena, morava lá em São Paulo, e ela vinha de Patos de Minas. Aí ela passava uma semana lá em casa, ela passava uma semana sem fazer cocô. Porque ela não conseguia fazer cocô fora de casa. Então, gente, vou te falar, se eu tivesse esse problema aqui, na hora que eu vi isso aqui, eu já ia falar, opa, resolveu um negócio aqui. E é lógico, gente, que isso daqui tem a ver com o arquétipo da empresa dele, né? A gente estuda lá no curso, são 12 arquétipos, e esse daqui, obviamente, é o arquétipo do tolo, que usa mais do humor, né? E não necessariamente você precisa de usar do humor também nas suas postagens, né? Porque você vai ver qual que é o arquétipo aí da sua marca, qual que é o arquétipo do seu perfil, tá? E esse aqui é o arquétipo do tolo, que combinou super bem, pra quem já tem essa linha mais do humor, né? E aí lá no curso, eu ensino sobre os outros arquétipos, né? Que tem que ver qual que combina mais com você. E aí, gente, entra a questão de criatividade também, né? Pra gente fazer um post desse, assim, aí outros posts também pra gente se diferenciar, né? Tem essa questão aí da criatividade que a gente tem que trabalhar sempre na gente, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Para finalizar a aula, a gente vai terminar com um exercício prático de criatividade. Só que vocês podem estar se pensando assim, poxa, Dani, tá, beleza, mas será que esse conteúdo seu que você ensina, o neuromarketing que a gente falou aqui, né, esse tempo todo, o storytelling, será que realmente isso vai me ajudar no meu conteúdo? Tá? No meu curso, eu falei aqui, gosto sempre de trabalhar teoria e prática, porque ajuda a fixar melhor esse conteúdo. E com certeza, gente, isso vai te ajudar. Tá? Eu falo isso porque eu já vi nas minhas alunas vários nichos diferentes, como que o conteúdo ajudou cada uma delas e como que o conteúdo realmente também me ajudou. Tá bom? Então eu quero que você agora preste atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui agora, para você entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, o que esse conteúdo transforma na vida da pessoa. Tá? Eu tenho menos de 400 seguidores e eu faço venda pelo Instagram. As minhas vendas também são online. As minhas vendas são todas feitas pela internet. E um dos principais problemas assim, que as mulheres enfrentam quando querem vender pelo Instagram é se sentirem um pouco inseguras de não estarem fazendo da forma correta. Oi, eu sou a Alessandra Fernandes, sou confeiteira. Meu nome é Karen McAvoy e eu sou aluna da Dani. Eu me chamo Luana, eu tenho 40 anos, eu sou atriz e maquiadora. Eu sou Lilian Mello, sou especialista em recolocação profissional. Oi, eu sou Ana Beatriz, eu sou de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu comecei no marketing digital pelo Instagram. Meu nome é Edileuza, eu moro em Altamira, no Pará, no estado do Pará. Eu sou artesã desde muito tempo, né? Há mais de 20 anos que eu trabalho com pintura em tecido. Meu nome é Stephanie, eu sou professora de dança e terapeuta. Eu amei fazer o curso e as aulas com a Dani. Surgiu pra mim assim, meio de repente. Eu vi a live, né, que ela participou e me interessei muito pelo produto, por tudo que ela falou. Foi muito fácil realmente aprender com ela. Então isso pra mim fez toda a diferença, porque eu vou deixando tudo pra depois. A atenção dela com a gente. Eu aprendi muita coisa que eu não tinha noção. A Dani é muito didática, muito tranquila, muito paciente e ela me tirava as dúvidas com muito carinho. E o principal, ela nunca fazia pra mim, ela sempre me ensinava como fazer. Eu tinha assim, uma enorme dificuldade em contar histórias. Na verdade, a gente tem autoridade, mas não sabe falar. A gente quer passar, eu tenho um pouco de dificuldade de passar o que eu sei, né? E a gente trabalhou bastante sobre isso. Eu, durante a minha trajetória de vendas pela internet, tinha um entrave muito grande na minha comunicação. Eu falava uma linguagem muito técnica e isso não conectava com pessoas. Eu não sabia contar a minha história, eu não conseguia gerar conexão com o cliente. Nossa, eu aprendi praticamente tudo, eu não sabia de nada, eu sempre me sentia assim uma analfabeta digital. E hoje eu posso dizer que estou muito feliz que eu fiz o curso dela. Posso dizer que quase tudo que eu sei eu aprendi com a Dani. A maior transformação que uma mulher pode esperar fazendo as aulas com a Dani é se sentir mais preparada, porque a gente aprende as técnicas, como que deve fazer os posts, a venda. Apesar de já ter trabalhado como vendedora em loja física, ter feito o curso me fez meu cérebro dar uma mexida tão interessante. Então depois que ela me ensinou tudo direitinho, passo a passo, como falar, o que dizer, eu me sinto muito mais confiante em demonstrar, em apresentar o meu produto e mostrar o
o que eu posso fazer para melhorar a vida da pessoa que de repente queira comprar o meu curso de automatinagem. Hoje eu me sinto muito mais confiante em vender pela internet porque os meus posts são estratégicos. São posts que vão gerar a conexão, vão gerar a emoção e a transformação que o meu produto faz. As minhas vendas antes da aula com ela eram muito poucas e depois que eu tive a mentoria com ela, as minhas vendas deslancharam, então eu tô muito feliz. Tudo isso eu aprendi com a Dani, que antes eu só ia postando. E era tipo, vendia pela sorte, porque o Instagram não era chamativo. O Instagram, ele ajuda, mas se a pessoa não souber fazer e não fizer da forma certa, ele pode não atrapalhar, mas também não vai pra frente, sabe? Você não cresce. Eu senti uma transformação enorme com o método da Dani. E eu, como aluna da Dani, me sinto assim, completamente poderosa. Eu me sinto segura, eu abro um stories, eu sinto segurança para fazer aquele stories. Eu abro uma live, eu sinto segurança, eu sinto autoridade. Coisa que eu não sentia antes. E eu fiquei muito à vontade, sabe? Em ser eu mesma, em mostrar o meu trabalho. Então, o curso da Dani é como se eu tivesse, assim, entrado no maravilhoso mundo do Instagram. Eu senti, assim, uma grande transformação. Uma quantidade de coisas que tinha à minha disposição que eu nem sabia que tinha. A Dani, ela é atriz também, né? Então, ela trouxe várias atividades do teatro que traz essa liberdade da gente ser a gente mesmo. E aí que tá o legal, né? É a gente ser a gente mesmo, mas com a técnica, mas é a gente ser a gente mesmo. E a partir disso a gente conseguir atingir o maior número de pessoas com o produto, com o serviço que você tem real, seu de coração, que você faz com amor. Então a Dani conseguiu trazer esse espírito, né, da nossa essência mesmo, pra gente conseguir vender, pra gente conseguir nosso público, né. Às vezes as pessoas pensam, não dá pra vender porque eu tenho poucos seguidores, e não é necessário que tenha tantos seguidores. É interessante ter os seguidores certos, né, no caso. Atrair seguidores, poucas pessoas, mas são pessoas que realmente fazem vendas, fazem compras, né. Então, através desses posts estratégicos que eu aprendi com a Dani, no método da Dani, eu consigo o engajamento necessário e a conexão, e eu consigo fazer com que o cliente deseje meu produto e sinta a necessidade dele. Porque ela é uma mentora excepcional, ela sabe o caminho das pedras e você pode chegar lá muito mais rápido do que sozinho. E eu estou muito feliz, porque eu não teria conseguido se eu não tivesse a ajuda da Dani. Então é isso, Dani, muito obrigada mesmo, tá? As minhas palavras não são suficientes para te agradecer. Então é isso, gente, eu quis mostrar para vocês aí, essas meninas, né, que tiveram aula comigo, só para vocês entenderem aí o que aconteceu com essas meninas e o que pode acontecer com você também, que às vezes você, não sei se é o seu caso, se você já comprou algum curso, né, mas eu lá atrás, quando eu comprei lá o curso que eu falei para vocês de 10 mil reais, eu senti muita falta de, às vezes, um passo a passo de alguém para me puxar pela mão mesmo, sabe? Que às vezes a gente fica perdida, né, nesse mundo aí do digital, tá? E primeiro eu quero dizer também que se você tá aqui hoje, não é à toa, não sei como que você me conheceu, mas se você ficou aqui até agora, é porque esse conteúdo que eu falo te interessou, esse assunto te interessou e pode fazer diferença na sua vida, né? Então, isso que você viu aqui hoje foi só uma pequena pontinha ali do meu conteúdo, do meu curso, do que isso pode agregar na sua vida, tá? E o tempo no digital, gente, passa, assim, muito rápido, né? O tempo no mundo digital, o tempo passa muito rápido. E, às vezes, você vai ficar esperando mais tempo aí para aprender, às vezes, só com conteúdo gratuito. Eu tive esse erro também lá antes de eu comprar esse curso. Cara, eu falava assim, não, eu vou aprendendo aqui no gratuito mesmo e tal. E depois que eu entrei no curso, eu vi que só com conteúdo gratuito é como se fosse um quebra-cabeça todo embaralhado. E a gente precisa de alguém ali para organizar as pecinhas pra gente, sabe? Porque senão a gente fica perdida, senão a gente leva muito mais tempo, né, para chegar onde a gente quer. Tá? E às vezes é um tempo que você está perdendo, que você poderia estar passando com sua família, com seus filhos, ou às vezes fica na toa mesmo, né? Que a gente precisa, às vezes, de um tempo sozinha. Então, igual eu, por exemplo, eu amo viajar. Imagina você viajar e poder trabalhar de onde você estiver, desde que tenha uma internet, né? Igual aqueles depoimentos que vocês viram lá no início. Aquilo é possível para vocês também, se você tiver as estratégias certas, saber como vender, né? Lá, o exercício foi só para quem tava lá ao vivo comigo, mas agora eu tenho um convite para te fazer. Se você quiser entender mais sobre isso, aprender a aplicar em cada post, em cada live, em cada coisa que você falar, saber como falar de uma forma persuasiva, com neuromarketing e tudo mais, entra na turma. É só você clicar no link que tá aqui embaixo, tá bom? A turma, deixa eu só te explicar, a turma onde eu dou aulas ao vivo, no momento ela tá fechada. Tá? Mas se você quiser acessar todo o conteúdo gravado, você já pode clicar no link aqui embaixo. E por que isso vai ser bom, Dani? Eu queria ter aula ao vivo. Bom, o bom é que você já vai acessar o conteúdo agora e num preço mais acessível. Vou até deixar a referência aqui embaixo para você saber quanto que eu cobro quando a aula é ao vivo. Nossa, Dani, mas se for gravado, então eu vou ter que ir sozinha, eu vou ter que fazer... Não, eu não vou te abandonar. Tem um perfil exclusivo só para quem comprar esse curso, onde você vai poder me mandar mensagem. Então, qualquer dúvida que você tiver, eu vou estar lá para te acompanhar, pegar na sua mão e te ajudar nessa caminhada. E mais, você vai ter acesso a todo o conteúdo gravado, que já está lá, você já vai ter acesso agora, e vai ter acesso também às futuras atualizações que eu fizer, tanto para a turma ao vivo, quanto para a turma gravada, porque o seu acesso é vitalício, ou seja, para
sempre, tá bom? Então você compra hoje e vai ter acesso para sempre e para as futuras atualizações também. Então é uma oportunidade incrível. Não sei até quando que eu vou deixar aberta essa oportunidade, mas se você quiser aproveitar, começar hoje a sua transformação, é só clicar no link que tá aqui embaixo. Gente, olha, se tiver só uma coisa para vocês aprenderem aqui hoje, é isso que eu vou falar aqui agora com vocês. Tá? Vocês devem ter reparado, quem tá lá no grupo do WhatsApp, reparado que eu gosto de chamar vocês de poderosas e tudo mais. É porque eu quero realmente que vocês acreditem nisso, tá? Eu sei que a gente é mestre, às vezes, de falar, nossa, ai, hoje eu tô horrorosa, minha pele tá horrorosa, meu cabelo tá horroroso, ai, quanto eu tô horrível, né? A gente é mestre de falar isso. E é difícil a gente se colocar pra cima, não é? Então, eu chamo vocês de poderosas para que vocês acreditem nisso, mas o mais importante é que vocês realmente se sintam poderosas, tá? Então vocês olhem e falam, nossa, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu sou linda, sabe? A neurociência explica isso, como que quando a gente faz afirmações positivas pra gente mesma, a gente libera hormônios no nosso corpo que causam bem-estar. Quem aí tiver lido o e-book que eu dei de presente lá no grupo do WhatsApp vai saber um pouquinho sobre isso também, né? Que afirmações positivas, mais aqueles exercícios práticos lá, liberam vários hormônios que deixam a gente com uma sensação de confiança. Então, eu quero, assim, que vocês realmente pensem nisso daqui pra frente, tá? Toda vez que você olhar no espelho e falar, nossa, eu tô feia hoje, já se corrige. Não se coloca pra baixo, sabe? Você não falaria isso pra sua mãe, pra uma pessoa que você gosta. Você não ia falar, nossa, hoje você tá horrorosa. Você não ia falar isso pra uma pessoa que você ama. E então, por que você fala isso pra você? Tá bom? Então, já quero que você escreva aí no chat, assim, hashtag sou poderosa. Quero ver todo mundo escrevendo aqui. Vou começar também eu escrevendo. Hashtag sou poderosa. Escreve aí no chat. Porque eu quero que é assim que vocês se sintam, tá? Poderosas mesmo. Hashtag sou poderosa. Se tiver menino aí, homem aí, escreve hashtag sou poderoso, porque o que eu tô falando aqui serve pra vocês também, tá bom? Quero ver aí todo mundo escrevendo hashtag sou poderosa. E na hora de compartilhar lá no Stories, pode colocar lá, hashtag sou poderosa também, tá bom? Pensa nisso daqui pra frente. Mas bora lá. Isso, gente, hashtag sou poderosa. Escreve mesmo.